Eu posso colocar como o D0 da minha atividade política o dia que eu acordei numa manhã de um sábado, encontrei minha mãe, tava comendo uma geleia de framboesa num pão francês com manteiga, pão, manteiga, geleia de framboesa. Minha mãe falou, por que você não vai nessas manifestações que estão acontecendo aí? E eu peguei o carro, saí do interior de São Paulo, fui até a Avenida Paulista, eu tomei uma manifestação, eu tava com minha camiseta do Brasil, da Seleção Brasileira de 1980, antes da Copa de 82, claro, e aquilo me marcou demais, porque eu falei ali, nossa, eu preciso trabalhar com política. Tá? Eu sou muito bom nisso, pessoalmente, eu gosto disso, e eu sei que eu posso mudar o destino do Brasil, em alguma medida eu posso colocar meu nome na história fazendo algo que mude a vida das pessoas. E ali, naquela diferença entre o mês de junho e julho de 2013, eu me iniciei ali. E isso vai fazer 10 anos logo mais, do meu início. E desses 10 anos eu tenho que recapitular, porque simplesmente muitos jornais, muitos grupos de mídia estão tentando falar comigo para eu dar minha opinião sobre isso, e eu prometi que eu não vou dar minha opinião para a grande imprensa, eu vou colocar na revista Valete, tá? Então essa revista Valete, que vai sair no próximo mês, não essa unidade aqui a gente tá terminando os artigos, ela é muito especial para mim, porque mais do que 10 anos de 2013, eu vou também rememorar os 10 anos que eu tô na luta política, tá? Então, eu começo em 2013 e eu estou aqui em 2023 e eu posso colocar que eu sou uma das poucas, não apenas eu, mas o Movimento Brasil Livre, em grande medida, é uma das poucas coisas que restou e continua ativo e crescendo desde das jornadas de 2013, tá? E todos os outros elementos que surgiram ali, praticamente todos, pra gente não ser injusto, desapareceram, acabaram, tá? Então, é interessante colocar nesses termos. E por que eu vou falar disso, tá? Porque algumas pequenas coisas aconteceram agora que quando a gente olha, a gente fala, ok, aquelas lutas desapareceram. E qual é a primeira dessas coisas? Eu vi que o Dallagnol, ele foi embora pra Chicago. E ele tá sendo xingado lá no Twitter. Eu não vi o contexto disso, então eu não vou fazer julgamento nenhum do cara. Mas falaram, ele pegou 500 mil de doação no Pix. E aí ele foi embora do Brasil. Seus trouxas que ficam doando pro cara. Enfim, não sei o contexto disso. Não vou fazer julgamento nenhum a respeito do cara. Mas o fato do cara tá indo embora do Brasil, né? Ou seja, perdeu o mandato de deputado e tá meio que fugindo do país, é muito sintomático que aquela perspectiva que era muito forte em 2013, que era a luta contra a corrupção, ela morreu. A real as pessoas voltaram para um grau de desengajamento moral e de falta de vontade e de aceitação da corrupção pré-2013, que era a ideia de todo mundo é ladrão mesmo, então, inclusive, se eu puder roubar, eu roubo também, tá? Essa é uma real. Outra coisa, 2013 também foi rescaldo dos julgamentos do Mensalão. E sim, quando houve o famoso julgamento do Mensalão que caiu no STF e tinha os famosos embates que envolviam o Gilmar Mendes, o então ministro Joaquim Barbosa, tudo aquilo começou a fomentar uma hiperpolitização na sociedade. As pessoas torciam para determinados ministros do Supremo, a ponto do Joaquim Barbosa ser nas manifestações de 2013 um ícone. Ele era o homem da capa preta, que havia sido capa da Veja também. E onde estamos agora em termos de STF? Vou nem falar do Xandão, que se tornou, vamos dizer assim, uma espécie de dictator, né? Uma figura com poderes plenos, governando através da Suprema Corte, que tenta pacificar o Brasil mediante a supressão da voz dissidente daqueles que ele trata como inimigos da democracia. Eu falo da nomeação do Zanin, porque estamos vendo literalmente a nomeação de um advogado Lula, como foi tratado tal qual o advogado do Lula, o senhor Dias Toffoli, com a nomeação anterior que houve ali, antes também de 2013, e que simboliza, vamos dizer, a total e completa promiscuidade entre poder executivo e poder judiciário, a ideia de que o aparelhamento pode acontecer e que você vai aceitar isso e que todo mundo vai ter que se conformar a isso. Então isso, vamos dizer, é uma quebra de expectativas daquilo que aconteceu em 2013. O fim da indignação da sociedade e da ideia de que o cidadão ativo pode mudar alguma coisa. Isso tem muito a ver com o aparelhamento que o bolsonarismo fez. Em grande medida, uma manifestação que poderia representar uma retomada do espírito de 2013, que era aquela manifestação ligada ao Deltan Dallagnol, uma manifestação do dia 4 de junho, que nós iríamos participar. A ideia de uma manifestação ter sido derrubada pelo Jair Bolsonaro diz muito sobre uma população que parou de tratar o ato de ir às ruas como um ato subversivo de enfrentamento ao sistema, de luta contra a corrupção, e ela se tornou basicamente uma massa de pessoas que obedecem a um determinado político, tá? Isso diz muito também sobre um fim daquelas lutas que se iniciaram em 2013. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, e isso precisa ser dito, é o retorno do PT ao poder e o fortalecimento de figuras
que eram execradas ali no processo. E eu vou falar, o nome político que mais execrado foi durante a jornada de 2013 não era Dilma Rousseff, não era o Lula, não era ninguém. Era Renan Calheiros, que era visto como um símbolo maior, quase como um símbolo consensual entre esquerda, direita ou qualquer um, de um político corrupto e símbolo de um país que não pode dar certo. Pois bem, o Renan não apenas continua senador, como o filho dele, que foi governador 2 vezes do estado das Alagoas, se tornou agora ministro do governo do PT. Ou seja, a família Calheiros não apenas não caiu, ela caiu pra cima, se eu posso dizer assim. Ela aumentou de tamanho. Outro rescaldo que a gente pode colocar de 2013 é o vazio, é o buraco na alma dos brasileiros que desta vez perderam pela primeira vez um símbolo. E é isso que eu vou tratar muito na revista Valete, tá? Então aguardem, porque meus textos vão muito nessa linha. Havia algo quase arquetípico na imagem do brasileiro, que é a ideia do cidadão indignado, ouvindo que país é esse, e que ele, quando o brasileiro despertasse, ele iria fazer coisas muito grandes, tá? Porque a gente sempre teve uma ideia de que nós não somos um povo desperto politicamente. Houve a criação desse imaginário com as manifestações pelas diretas. Houve depois um fortalecimento, mas muito simbólico, porque não foi real, com as manifestações do Fora Collor. E aí houve uma eclosão, essa sim verdadeiramente real, com as manifestações de 2013. Portanto, é como se o mito do brasileiro despertando, o gigante acordou, se tornando real, ele ganhando matéria. E esse mito, ele se levanta em 2013, mas era um mito manco, porque ele não sabia para onde ir. Ele, porém, ganha direção, caminho, através das nossas manifestações. Portanto, o que o MBL representa é um ganho de consciência por parte desse cidadão, só que essa consciência é subvertida, aí sim, por um vírus que é implantado nela, que se chama bolsonarismo, e esse vírus coloca essa massa de joelhos, derrotando ela não apenas materialmente, ou seja, essa massa não existe mais, mas do ponto de vista simbólico, a ideia do cidadão indignado, ouvindo que país é esse, lutando contra a corrupção no Brasil, desapareceu, porque esse mesmo cidadão nos últimos anos, e a gente precisa ser crítico, precisa ser duro com o que aconteceu, esse cidadão saiu às ruas defendendo corrupto, justificando ladroagem, aceitando de rachadinha a tentativa de golpe de Estado, se isso fosse em nome do político que ele devesse defender. Por quê? Porque isso foi aparelhado e porque os defeitos dessa própria sociedade que achava que bastava estar desperta poderia mudar o Brasil, essa sociedade tinha defeitos que eram quase corrigíveis. Esses defeitos levariam ela também ao colapso, a uma falha, e o próprio inimigo entendeu isso. Então, é como se o sonho de 2003 colapsasse sobre as próprias contradições. E essas contradições levaram à derrota disso, e negar isso é basicamente esconder que nós estamos incapazes de produzir uma resposta real e séria para poder enfrentar o sistema. Porque o que o sistema tá fazendo agora é se reerguer. E se reerguer não porque ele tá mais forte, mas foi a única coisa que restou a ele. E ele venceu a rebelião popular que começou em 2013, simplesmente porque a rebelião popular tinha líderes fracos, líderes ruins, tá? E nisso eu incluo o MBL, porque o MBL em vários momentos acertou, a maior parte das vezes acertou, mas em muitos momentos também errou. Errou em não entender que ela deveria capitanear o processo e que deveria ter, no seio das pessoas que foram às ruas a partir de 2013, ter criado lideranças para se tornarem ou presidentes em 2018, que era a eleição que traria isso, ou ao menos convencer as pessoas de que nós tínhamos que estar o tempo todo na oposição, não importa quem fosse o presidente. Eu sei que talvez não estivesse nós não tivéssemos condições de realmente fazer isso, mas era o que restava. E, enfim, se nós não conseguimos fazer, e se nós não tínhamos condições, se nós somos um grupo que pretendemos fazer alguma coisa de grande ao longo da história, obviamente a gente tem que se culpar mesmo a gente não tendo condição. Então, a gente vai se culpar nesse ponto e vai tentar olhar o passado e tentar corrigir o passado, não corrigir, voltando ao passado claramente, mas corrigir os erros do passado para que no futuro a gente tenha, vamos dizer assim, quando a oportunidade pintar, a gente tenha os meios e condições de não perder a oportunidade histórica que foi perdida de 2013 em diante. A real é a seguinte: nós perdemos a oportunidade histórica mais importante do Brasil. Nunca, em mais de 500 anos de país, nós tivemos uma oportunidade histórica tão grande de alterar o destino do Brasil através da substituição das suas elites. Mas o que a gente está vendo é um refortalecimento dessas elites, um retorno delas ao poder, a submissão das lideranças políticas que surgiram por conta de 2013, por nomes velhos da política, e a manutenção de um sistema que deveria ter sido derrubado através de uma supressão de direitos civis, a começar por liberdade de expressão, via judiciário, tá? Então, é um momento muito duro, é um momento muito triste, e vocês vão ver todas essas contradições expostas pra vocês, seja na queda do seu padrão de vida, seja na Janja, né, uma mulher que não foi sequer eleita, e simplesmente tá lá mandando porque ela tá casada com um homem velho, com ideias velhas, com um corpo velho, com uma cabeça velha, e ela governa junto a ele, ela dá ordens no Ministério da Defesa, ela cuida da comunicação. Janja, que ela é também rescaldo de 2013, ela que foi militante do PT e tava na base disso, ela simboliza também a derrota toda
incômoda deste processo. Então toda essa tristeza, toda essa melancolia que você vê e sente por conta desse passado, ela tem que ser trazida à tona e a gente tem que colocar na mesa para olhar que situação miserável nós estamos vivendo. Porque apenas contemplando a própria pobreza, a própria fraqueza é que a gente pode pensar numa solução e buscar um caminho novo. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.